O barulho de uma frigideira despencando no chão cortou o caos do restaurante como um tiro no silêncio. Por um segundo, tudo parou na cozinha do Northside Grill. "O que é isso, Emma?" gritou o gerente, Dennis, apontando o pedido da mesa 12. "Isso era para ser frango à marsala, não salmão grelhado. Você tá querendo sabotar a linha toda?" Emma Hayes não discutiu. Com as mãos ainda molhadas de esfregar panelas, abaixou-se em silêncio, pegou a frigideira com um pano e voltou ao tanque. Seus cabelos loiros estavam presos num coque mal feito sob um boné desbotado. O avental sujo carregava as marcas de mais um dia duro. "Não foi ela que errou", murmurou alguém. Mas ninguém teve coragem de falar mais alto. Um cozinheiro mais jovem riu. "Ela trabalha como escrava e ainda sorri. Qual o problema com essa garota?" Emma ouviu, mas não parou. Continuou esfregando, o rosto virado só o suficiente para esconder o rubor subindo pelo pescoço. Ao lado dela, no setor da louça, Ryan Weston observava em silêncio. Para eles, ele era apenas Kyle, o novato. Sapatos baratos, uniforme emprestado, crachá torto no peito. Mas a verdade era outra. Ryan era o CEO do Western Dining Group, dono da rede inteira. E ninguém ali sabia o motivo real por trás da visita. Ryan cresceu em cozinhas como aquela. Sua mãe trabalhou numa unidade semelhante, limpando até tarde da noite. Um dia, denunciou más condições de trabalho. 2 semanas depois, foi demitida por baixo desempenho. A verdade? Retaliação. Ela morreu 1 ano depois. Orgulhosa demais para aceitar ajuda, cansada demais para lutar. Ryan tinha 22 anos. Era impotente. Mas fez uma promessa: um dia ele controlaria o sistema que destruiu sua mãe. E o consertaria. Anos se passaram. Salas de reunião viraram rotina. Políticas bonitas, mas frias. E ele deixou de confiar nos relatórios de gerentes. Então decidiu ver com os próprios olhos. E naquele dia, viu Emma. Quando a correria acalmou, Ryan pegou um pano e começou a limpar os balcões ao lado dela. "Você está bem?" perguntou, evitando contato visual. "Oh, sim", respondeu Emma, ainda esfregando. "Aquele erro não foi meu." "Você sempre fica até mais tarde." Ela deu de ombros. "É só um turno de treinamento." "E há quanto tempo você tá treinando?" 14 dias. 14 turnos. "Não", murmurou ela. "Foram 14 dias, 2 turnos por dia." Ryan franziu a testa. "Você tá trabalhando dobrado há 2 semanas?" "Ainda não fui oficialmente contratada. Tô só provando meu valor." "Isso é legal?" Emma deu uma risada seca. "Importa?" Antes que ele respondesse, ela se afastou carregando uma pilha de bandejas. Naquela noite, quando todos se foram, Ryan ficou. Perto do armário de limpeza, fingia contar produtos. Emma voltou ao tanque, afundando os braços na água suja e oleosa. Movia-se como uma máquina precisa, silenciosa. As mãos vermelhas rachadas pelos produtos químicos. Foi então que ele percebeu. Ela olhava para o cesto de pães na linha de preparo. Quase tudo tinha sido jogado fora. Restava só um pedaço de baguete. Ela secou as mãos no avental, olhou ao redor e pegou o pedaço com cuidado. Levou aos lábios como quem segura algo sagrado e deu uma mordida leve. Ryan congelou. Não foi a fome que o atingiu. Foi a forma como ela se moveu. Discreta, envergonhada, como alguém que há muito aprendeu a esconder a dor com um sorriso educado. O peito dele apertou. Ela era o espelho da mãe dele. Mais tarde, Ryan observava do outro lado da rua, à sombra de um poste tremeluzente. Viu Emma entrar num prédio antigo, abandonado pelo tempo. Pintura descascada, janelas tortas, porta pendurada. Era madrugada. Ele devia ter ido embora, mas algo nele não deixava. Minutos depois, viu uma luz fraca acesa na janela do térreo. Através de uma fresta, viu o mundo dela. Sala minúscula, paredes vazias, um sofá afundado, uma mesa dobrável e uma única foto na parede. Uma mulher com 2 crianças. Emma entrou, colocou o saquinho do restaurante sobre a mesa e desapareceu por um corredor. Retornou empurrando uma cadeira de rodas. Sua mãe, frágil, cabelos ralos, olhar perdido. Emma arroeu-se ao lado. "Oi, mamãe", sussurrou. "Já passou. Tô em casa." Tirou o purê de batata e um pão do saquinho.
Sentou-se no chão e começou a alimentá-la, sem pressa, sem reclamação, apenas amor. Depois levou a mãe de volta ao quarto, mais lenta, mais cansada. Foi então ao outro cômodo. Um menino adolescente estava num colchão no chão, caderno no colo. Ainda acordado? A matemática vai me matar, resmungou. Emma sorriu e sentou ao lado dele. Deixa eu ver. Apontava, explicava, desenhava com o dedo. A voz baixa demais para se ouvir, mas o olhar cheio do mesmo carinho que tinha dado à mãe. Depois bagunçou o cabelo do irmão. Agora dorme. Amanhã é um dia importante. Não sou mais criança, murmurou ele, mas ela o beijou mesmo assim. De volta à sala, Emma desembrulhou o pão, sentou no sofá sozinha, sem celular, sem TV, só silêncio, tentando fazer um pequeno pedaço de pão durar mais. Ryan encostou a mão no vidro frio. Ela não era só uma lavadora de pratos. Era filha, irmã, cuidadora, guerreira. Trabalhou 14 horas sob pressão. Depois voltou para cuidar de uma mãe que não a reconhece e de um irmão que ainda precisa de ajuda com o dever de casa. E mesmo assim deu tudo de si. Ele já tinha visto os relatórios, mas nada o preparou para ver o preço humano com os próprios olhos. E então veio o momento que o destruiu. Emma olhou para o corredor, onde uma luz fraca saía do quarto da mãe. Segurou o pedaço de pão com as duas mãos como se fosse um tesouro. Não se preocupe, mamãe, sussurrou. Tá tudo bem. Eu ainda tenho meu emprego. Hoje encontrei um pedaço inteiro de pão. Nem tinha sido tocado. Ela sorriu sozinha e deu uma pequena mordida. Ryan virou o rosto, os olhos ardendo. Ele tinha vindo auditar um restaurante. Mas o que encontrou foi a verdade crua que os números jamais mostram. Naquela noite, Ryan não apenas viu uma injustiça. Ele testemunhou um milagre silencioso. E algo dentro dele simplesmente se partiu. A partir daquele momento, ele nunca mais conseguiu desver o que havia presenciado. Emma deixou de ser apenas uma funcionária sobrecarregada de um restaurante mal administrado. Ela era agora, aos olhos dele, a força silenciosa que mantinha de pé o mundo desmoronando. E o mais incrível? Mesmo com tudo contra ela, ela seguia trabalhando com graça, com dignidade, com uma fé discreta, mas inquebrável. Ryan começou a observá-la com atenção, não como um espião, mas como alguém que estava finalmente aprendendo. Ela chegava sempre no horário. Cabelos presos, avental já manchado antes mesmo da hora do almoço. Não mexia no celular, não reclamava, não dizia não quando pediam para assumir a bagunça de outros. Ela tinha um ritmo, uma espécie de ritual, como se lavar pratos fosse um ato sagrado. O corte, o sangue, o silêncio. No sábado à noite, com a cozinha em colapso, Ryan viu um momento por acaso. O lava-louças industrial emperrou. Emma o abriu rapidamente. Vapor cobrindo seu rosto, ela estendeu a mão para pegar mais uma panela. Crash! O som de vidro quebrando. Uma tigela rachada explodira com calor. Emma gritou. Cuidado! Ela largou tudo. Ryan viu o vermelho imediatamente. Linhas finas de sangue escorriam da palma da mão dela. Emma. Ele começou se aproximando. Tô bem, disse ela rapidamente, pegando um pano e escondendo a mão atrás das costas. Mas ela não estava bem. Ryan a seguiu discretamente até a pia de serviço. Ela enxaguava o corte em silêncio, lábios pressionados. Sem dizer uma palavra, Ryan tirou do bolso um lenço de pano, de verdade, não de papel, e envolveu sua mão com cuidado. Emma olhou para ele, de verdade, pela primeira vez. Os olhos estavam úmidos, mas não era pela dor física. Você anda sempre com isso? Perguntou, tentando soar leve. Velho hábito, respondeu ele, sorrindo. Já tive piores, ela murmurou. Eu percebo, ele disse com suavidade. Ela não respondeu, mas quando voltou para as louças, manteve o lenço dele na mão. De pequenos gestos, grandes verdades. Alguns dias depois, num turno mais calmo, Ryan teve que anunciar um pedido. Frango, Florin, Tine. Emma olhou e corrigiu com gentileza. Florentine, come espinafre. Ele sorriu, meio sem graça. Acho que ainda estou aprendendo,
Ela se aproximou, apontou o ticket e disse com um sorriso caloroso: Você vai pegar o jeito. Na dúvida, pergunta. Eu tô aqui. Ele assentiu. Combinado. Aquela pequena troca ficou com ele o dia todo. Não era só o que ela dizia, era como ela dizia. Sem arrogância, sem impaciência. Só acolhimento. Sim, e então veio a tempestade. Naquela noite, um temporal atingiu a cidade. O vento sacudia as portas dos fundos, as luzes piscaram. E então, escuridão. Um silêncio tenso tomou a cozinha. Alguém deixou cair uma panela. As luzes de emergência acenderam nos corredores, lançando sombras estranhas. Ryan ia pegar o celular quando a viu. Emma, já em ação. Ela pegou algumas velas decorativas do escritório do gerente, acendeu uma a uma e espalhou sobre os balcões. A cozinha se transformou num santuário à luz bruxuleante. Ela distribuía panos, guiava os colegas com calma. Ryan acendeu uma vela e se juntou a ela. Os dois trabalharam em silêncio. Apenas o som do pano sobre o aço inox e trovões ao fundo. Devia ser assustador, mas foi pacífico. Ele olhou para Emma à luz das velas. Cansada, sim, mas serena. Focada, mas doce. Nunca, nem nos restaurantes de luxo, nem com chefes estrelados. Ryan tinha visto alguém lavar louça com tanto respeito. Com amor. Naquela noite, Ryan não conseguiu dormir. Ele percebeu, não estava mais apenas observando. Estava começando a se importar e, talvez começando a acreditar. Acusada de novo, mas dessa vez não estava sozinha. Um erro comum, um prato trocado. Mas ali, no Northside Grill, os erros sempre caíam nos mesmos ombros. Quem fez essa droga? Gritou Dennis, o gerente, levantando um prato. É mesa 9 pediu especial de salmão. Isso aqui é porco. Quem foi? Olhares se cruzaram. Alguns desviaram. Um cozinheiro riu. Ninguém falou. Então Dennis se virou direto para a pia. Onde Emma estava? Esfregando pratos. Guatinha, você de novo? Esbravejou. Trocou os tickets? Eu. Emma tentou falar. Voz falha. Toda vez é você. Fica calada achando que eu não percebo. Tá com sorte de ainda estar aqui. Ryan estava ali perto, empilhando bandejas. Soltou-a de cima com força. Não foi ela, disse firme. Dennis virou-se surpreso. Ela nem se aproximou dos tickets hoje. Eu estava com Luiz na preparação quando esse pedido saiu. Ryan não sabia por que sua voz tremia. Não era medo. Era raiva. Contida. Fria. Dennis avançou. Você tá aqui há 5 minutos, Kyle. Não vem bancar o herói. Antes que Ryan respondesse, sentiu um toque leve na manga. Virou. Emma estava ao lado dele. Pálida. Olhar firme. Mãos trêmulas segurando o braço dele. Ela o olhou. Não com raiva. Não com vergonha. Apenas suplicando. Não, ela sussurrou. Por favor. Tá tudo bem. Não tá, ele rebateu. Está sim, ela insistiu. Se eu reclamar, ele me manda embora. E se eu for mandado embora, minha mãe morre. Ryan congelou. Ao redor, o barulho da cozinha continuava. Pedidos sendo gritados, panelas batendo, facas cortando. Mas naquele momento, tudo desapareceu. Ali, diante dele, estava a realidade nua da sobrevivência. Não gritar, não lutar, apenas resistir. Emma soltou seu braço e voltou para a pia. Dennis bufou, resmungou algo entre os dentes e saiu com o prato nas mãos. Ninguém disse uma palavra. 1 hora depois, quando a correria passou e a cozinha começou a esvaziar, Emma escorregou silenciosamente para a sala de descanso. Ryan hesitou, depois foi atrás, devagar, como quem respeita o silêncio de um lugar sagrado. A luz fluorescente zumbia no teto, lançando um brilho pálido sobre os armários metálicos e as cadeiras desalinhadas. Ela estava sozinha, sentada na ponta do banco, braços cruzados, cabeça baixa. Ele a observou por um momento, incerto. Depois entrou, cuidadoso, quase em silêncio. Ela não olhou, mas quando falou, sua voz era pouco mais que um sopro. Não fui eu, sussurrou. Mas levei a culpa.
de novo. Ryan se sentou ao lado dela. Sem invadir, sem falar. Só, presente. Achei que conseguiria aguentar. Ela continuou. Se eu ficasse quieta, se trabalhasse mais, talvez eles me deixassem ficar. Talvez valesse a pena. Ela soltou um suspiro trêmulo. Finalmente, Olhou para ele. mas não melhora. Só pesa mais. Os olhos brilharam, as mãos apertadas no colo. E então, sem alarde, a represa rompeu. As lágrimas vieram, silenciosas, profundas. Não eram lágrimas de desespero. Era um choro de quem já chorou sozinha tantas vezes que esqueceu como chorar alto. Ryan não disse nada. Não tentou consertar. Apenas estendeu a mão e pousou suavemente no ombro dela. Um gesto simples. Mas Emma não recuou. Ela se inclinou levemente, o suficiente para sentir que não estava mais sozinha. Eles ficaram ali, lado a lado, na sala de descanso que cheirava a café queimado e desinfetante, enquanto a tempestade dentro dela passava. E ali, no silêncio, Ryan fez outra promessa. Ela nunca mais choraria sozinha. Não enquanto ele estivesse ali. Exaustão invisível. A cozinha estava incomumente quieta para uma sexta-feira. A maior parte da equipe já havia ido embora. Risadas ecoavam ao longe do estacionamento. Ryan ficou para trás, empilhando bandejas, os olhos fixos em Emma. Ela se movia devagar, mãos trêmulas, lavando as últimas panelas. Era seu segundo turno duplo seguido. 16 horas. Sem jantar, sem pausa, sem reclamação. A pele pálida sob a luz crua. Os passos incertos. Ryan conhecia esse tipo de exaustão, mas com ela era diferente. Era alguém se mantendo em pé, apenas com os últimos fios de vontade. Emma, ele chamou suavemente. Nenhuma resposta. Ela se virou e foi até o armário de suprimentos, esticando-se para pegar uma caixa de panos no alto. Subiu na ponta dos pés, e então tudo escureceu. Ela tombou. Emma! Ryan correu, o corpo mole, a respiração rasa, a pele úmida, fria, pulso fraco, mas presente. Ele a pegou nos braços. Leve demais. Levou-a até a sala de descanso. A luz já estava apagada. Deitou-a cuidadosamente no velho sofá de vinil. Pegou uma toalha, molhou com água fria e ajoelhou-se ao lado dela. Delicado, em silêncio. O coração batendo não só de preocupação, mas de algo mais forte. As pálpebras dela tremeram. Depois se abriram confusas. Tá tudo bem? Ele sussurrou. Você está segura? Emma piscou. Depois, com a voz falhando, perguntou o que mais o partiu por dentro. Eu fui demitida? Ryan congelou. De todas as coisas que ela poderia dizer, aquela era a primeira. Não, respondeu, afastando delicadamente um fio de cabelo úmido de sua testa. Você não foi demitida. Ela fechou os olhos por um momento. O alívio suavizou seu rosto, mas então, quase inaudível, ela disse: Não conta pra minha mãe. O quê? Ele se inclinou, surpreso. Por favor. Os olhos dela se abriram de novo, cheios de pânico calado. Não deixa ela saber que eu desmaiei. Ela já se preocupa demais. Se achar que eu não tô bem, ela para de comer, para de dormir. Já vi acontecer antes. Ela tentou se levantar, mas Ryan a segurou gentilmente pelos ombros. Só descansa. Por um minuto. Deixa outra pessoa carregar o peso hoje. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez não era fraqueza. Era uma dor antiga. De quem lutou batalhas silenciosas por tanto tempo que até descansar parece um luxo. Ryan segurou sua mão. Sem palavras, sem promessas vazias, apenas presença. Emma olhou para as mãos deles entrelaçadas, como se não soubesse se devia soltar ou apertar mais forte. Ela não fez nenhum dos dois, apenas sussurrou. Você é gentil. Ryan sorriu pequeno. Eu só odeio ver pessoas boas caírem. Eles ficaram assim por alguns minutos. Ela adormeceu devagar. Ele manteve os dedos entrelaçados nos dela, a mente girando. Ele veio ali para investigar, observar, coletar dados, mas algo mudou. Não era só empatia. Era amor, não pelo drama, não pela força simbólica, mas por ela, Emma Hayes.
A garota de mãos rachadas, que voltava para casa com o mundo desabando. Mas ainda assim fazia espaço para a esperança. Ryan apertou levemente sua mão. Como um gesto de ancoragem. Como quem diz você pertence aqui. E sussurrou. Eu vejo você, e não vou a lugar nenhum. Bom anúncio. A reunião foi marcada para 9 da manhã. Em ponto. Presença obrigatória de todos os funcionários, sem exceções. Algo estava estranho. Ninguém ali jamais tinha visto a alta gestão marcar uma reunião geral no Northside Grill, muito menos numa manhã de dia útil. Na cozinha, cochichos nervosos. Os garçons trocavam olhares tensos. Dennis andava de um lado para o outro perto do caixa, murmurando ordens como se o restaurante fosse desmoronar a qualquer segundo. Emma sentou-se nos fundos do salão, com as mãos entrelaçadas no colo. Estava exausta como sempre, mas algo nela parecia diferente. Havia uma calma estranha em seu olhar. Um silêncio firme. Então as portas duplas se abriram. Ryan entrou. Não usava mais a camisa amassada nem o crachá com o nome falso Kyle. Agora estava de terno escuro, gravata bem ajustada e postura de quem sabia exatamente o que fazia. O restaurante congelou. Dennis, o gerente, tentou manter o controle. Posso ajudá-lo, senhor? Disse com um sorriso forçado. Ryan o encarou, sereno. Acho que você já ajudou, mas não da forma que imagina. Um burburinho atravessou o salão. Ryan subiu na pequena plataforma perto da recepção e olhou para todos. Meu nome é Ryan Weston, disse. Sou o CEO do Weston Dining Group e nas últimas semanas trabalhei aqui disfarçado. O silêncio caiu como uma pedra. Dennis ficou pálido. O cozinheiro que zombava de Emma engoliu seco. A garçonete que a chamou de escrava sorridente desviou o olhar. Não vim para ameaçar ninguém, continuou Ryan. Vim porque parei de confiar nos relatórios. O papel aceita tudo. Os números mentem. Mas a verdade mora nos detalhes. Ele apertou um botão. A tela sobre o bar se acendeu. Imagens de segurança começaram a passar, sem som. Emma limpando a cozinha muito depois do fim do turno. Emma sendo humilhada por Dennis. Emma desmaiando no depósito. Depois o áudio de uma gravação. Você sempre fica até tão tarde? A voz de Ryan. Só um turno de treinamento, respondeu Emma. O ambiente ficou pesado. Dennis tentou reagir. Isso está fora de contexto. Às vezes é preciso testar o comprometimento. Não. A voz partiu do fundo da sala. Era Emma. Ela se levantou. Estava pálida, mas firme. Caminhou até a frente. Passou por todos. Pelos colegas, por Dennis e parou diante dele. Você acha que porque sou calada pode fazer o que quiser comigo? Disse firme. Que meu silêncio é permissão. Que se alguém precisa do emprego suficiente, pode ser tratado como lixo. Dennis abriu a boca, mas ela continuou. Mas você está errado. Ninguém merece ser esmagado só porque está tentando sobreviver. Ela virou-se para os colegas. Achei que só tinha duas opções, me calar ou perder tudo. Mas estava errada. Tenho o direito de trabalhar sem medo. Tenho o direito de viver, não apenas existir. E cada pessoa aqui também tem. Alguém assentiu. Uma garçonete limpou uma lágrima. Até o lavador de pratos no fundo se endireitou. Ryan desceu da plataforma. Seus olhos estavam marejados. Você tem razão, disse. E quero deixar algo claro. Ninguém nesta empresa deve se sentir invisível. Ele olhou para Emma com a voz embargada. Você não falou só por você hoje. Você falou por todos os que ainda têm medo de falar. E, voltando-se para Dennis, você tá demitido. E é com efeito imediato. Não houve aplausos. Não houve gritos. Mas o silêncio agora era outro. Era alívio. Emma o olhou, atônita. Então, esse tempo todo, você estava me observando? Não, respondeu Ryan suavemente. Eu estava aprendendo com você. Aprendi a ouvir, a liderar, e no meio disso, aprendi a te amar. As palavras ecoaram como um sussurro profundo. Emma chorou. Mas dessa vez não abaixou a cabeça. Não escondeu o rosto. Apenas assentiu, com um sorriso frágil. Ela não era mais invisível, nem silenciosa. Epílogo à última cena.
A porta do apartamento estava entreaberta quando Ryan bateu. Ouviu-se o som suave de um lápis riscando papel e a voz calma de uma mulher lendo algo em voz baixa. Ele bateu de novo com delicadeza. Emma abriu a porta. Estava de moletom, cabelo preso em uma trança frouxa. Parecia surpresa, mas tranquila. Ryan. Ele sorriu. Espero não estar atrapalhando. Ela fez sinal para que entrasse. O apartamento era simples, mas acolhedor. Uma vela acesa, uma manta sobre o sofá e um menino pequeno, seu irmão, concentrado nos deveres de casa. Ryan olhou para Emma com ternura. Não precisava mais disfarçar. Não precisava mais fingir, porque agora ele via com clareza. Ela era a força que ele sempre procurou. Emma estava ajudando o irmão com a lição de casa de matemática. Não vou demorar, disse Ryan, parando próximo à porta. Quero apenas te entregar algo. Do bolso interno do casaco, ele tirou um envelope espesso e o colocou com delicadeza sobre a mesa. Emma olhou para o envelope, confusa. Perguntou. 2 coisas, respondeu Ryan. Uma bolsa integral para você voltar à faculdade de medicina e uma proposta de trabalho. Queremos que você seja conselheira sênior em defesa dos funcionários. Estamos criando um novo programa para proteger pessoas como você, e eu quero que você lidere isso. Emma não tocou no envelope. Suas mãos pairavam acima dele como se aquele presente fosse frágil demais para ser real. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está fazendo isso por mim? A voz de Ryan era suave, mas firme. Por que você me lembrou que as pessoas não crescem com poder ou riqueza? Elas crescem com gratidão, com humildade e com a coragem de alguém que nos inspira a se levantar junto. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Ela piscou, tentando segurar a emoção, mas sua voz ainda tremeu. Obrigada. Ryan sorriu, fez um gesto de respeito para o irmão dela e se virou para ir embora. A chuva já caía forte quando ele chegou à calçada. As gotas encharcavam sua camisa, mas ele não se importava, até que ouviu atrás de si. Ryan! Ele se virou. Emma corria na chuva, o cabelo colado ao rosto, o moletom colado ao corpo. Ela o alcançou e, sem dizer nada, o abraçou com força, enterrando o rosto no peito dele. Eu tava com medo, ela murmurou. Medo de acreditar e perder tudo de novo. Ele a segurou com força. Ela continuou, com a voz quebrada. Mas agora, eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver. E quero viver com você. Ele fechou os olhos, abraçando-a ainda mais forte. Naquele instante, o passado se dissolveu. O medo sumiu. Só existiam 2 corações, finalmente escolhendo um ao outro. 6 meses depois, o outono tingia a cidade de dourado. Folhas caíam suavemente das árvores. O ar era leve, como se o mundo também tivesse recomeçado. Emma Hayes estava em frente ao prédio principal da universidade, com a mochila pendurada em um ombro e os olhos brilhando com algo que ela achava ter perdido a alegria. Ela estava de volta à faculdade de medicina. O sonho que havia enterrado para sobreviver agora era real. A bolsa integral cobria tudo: mensalidades, livros, despesas. À noite, ela participava de reuniões como conselheira sênior da Weston Dining Group. E ela levava aquilo a sério. Cada política que ajudava a escrever, cada decisão que propunha, vinha da dor que ela mesma havia vivido. E em cada linha, havia espaço para a dignidade. Sua mãe agora vivia em uma clínica especializada, financiada pelo novo programa de saúde da empresa. A maioria dos dias eram bons. Os enfermeiros diziam que ela sorria sempre que ouviam o nome de Emma. Max, seu irmão, estava florescendo na nova escola. Tinha sempre algo a dizer sobre matemática, ciência, ou a pizza ruim da cantina. E Ryan, ele ainda estava ali. Não era um romance de filmes. Não havia declarações dramáticas ou fotos perfeitas. Só cafés divididos, longas caminhadas e o silêncio confortável de quem enfrentou o pior e ainda acredita no melhor. Scoff. Um dia, Emma levou café ao escritório de Ryan. Ela o encontrou olhando fixamente para algo sobre a mesa. Um porta-retrato pequeno. Dentro, cuidadosamente emoldurado, estava o antigo avental dela da cozinha. Desbotado, rasgado, marcado. Emma arqueou a sobrancelha. Você guardou isso? Ryan sorriu.
É a coisa mais importante aqui. Por quê? Porque me lembra do que realmente importa. Que até os sistemas mais fortes precisam de corações humanos por trás. Ela pegou sua mão e não soltou. Um domingo dourado. Emma, Ryan e Max caminhavam pelo parque perto da clínica da mãe dela. As árvores estavam vermelhas, douradas. Max corria entre as folhas, rindo. Emma caminhava ao lado de Ryan, o casaco bem fechado contra o vento leve. Ao se aproximarem da clínica, uma música tocava pela janela aberta. Um piano antigo. A canção favorita de sua mãe. Emma parou, hesitante. Você acha que ela vai me reconhecer hoje? Ryan apertou a mão dela. Oh, ela sempre reconhece, mesmo quando parece que não. Dentro do pátio, uma enfermeira os guiou. A mãe de Emma estava sentada na cadeira de rodas, olhos fechados, um cobertor sobre o colo. Emma se ajoelhou ao lado. Oi, mamãe! Os olhos da mulher se abriram lentamente. Por um momento, nada. Mas então, seus olhos se fixaram em Emma. Emma, ela disse com voz fraca. Emma engasgou de emoção. Max gritou atrás. Ela se lembra. A mamãe se lembra. A enfermeira levou a mão à boca. Emocionada, Emma acariciou o rosto da mãe, sussurrando. Ei, mamãe, eu tô aqui. A mãe sorriu. Emma se virou e correu para os braços de Ryan. Ela o abraçou com força, chorando livremente. Ryan a segurou, com ternura. Você deu a ela algo pelo qual voltar. Emma olhou nos olhos dele. Não, nós demos. Ele tocou suavemente o rosto dela. Você curou um sistema. E curou a mim também. Emma o beijou, devagar. Grata, enquanto as folhas douradas dançavam ao redor deles. Ela não era mais a garota invisível da cozinha. Emma havia se tornado extraordinária, por tudo o que escolheu ser. E o amor, calmo e forte, caminhava bem ao lado dela.